Como eu falei, as uveites anteriores são as uveites mais comuns. No mundo ocidental, representam 90% dos casos em serviços primários, e nos serviços de uveíte chega a representar 50% a 60% dos casos. Aqui no Brasil, nos serviços terciários, a gente vê menos, mas é porque esses pacientes eles estão com um oftalmologista geral mesmo. Na fundação, a gente fez um trabalho super interessante, que foi ver como que era o perfil das uveites na urgência. E a gente viu que na urgência representa 70% dos casos de uveite. Então, todo mundo tem que saber bem uveite anterior. Tem um dos motivos de não chegar no especialista é que, frequentemente, essas uveites elas acontecem como um episódio único, sem ter nenhuma recorrência, sem ter complicação. Então, às vezes, ele não é encaminhado para o serviço de uveite. No entanto, ela pode ser uma apresentação inicial de um uveite potencialmente grave. Às vezes, um uveite pode começar como anterior, mas com o tempo ela vai se tornando mais grave, vai chegando a ter inflamação no segmento posterior, até mesmo se tornando uma panuveite. Às vezes a gente encontra isso em doença de BC, em sarcoidose, em sífilis, e ela também pode ser uma manifestação inicial de uma doença sistêmica. A gente vê isso daí com uma certa frequência nas espondiloartrites, especialmente na espondilite anquilosante. Esse slide é meio carregado, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Então, as etiologias, a gente divide sempre, qualquer uveite, em etiologias infecciosas, que nas anteriores se destacam os vírus da herpes. No entanto, cada vez se fala mais da uveite anterior por CMV, que acontece em paciente que é imunocompetente, que é uma uveite anterior hipertensiva, e lembrar de outras viroses, incluindo Zika, chikungunya, rubéola. A gente viu muito caso aí em Recife associado a chikungunya e Zika até naquela época. Tem as bacterianas. Entre as não infecciosas, a gente vai ter aquelas associadas a doenças sistêmicas que se destacam associadas ao HHV27 e à IJ, e aquelas que não têm associação com a doença sistêmica, que aí tem a doença de Fuchs, a síndrome glaucomatociclítica, a traumática, as associadas ao cristalino, e algumas outras que a gente tem também a despigmentação da íris. Além disso, a gente pode ter aquelas associadas a medicações. Hoje em dia, a gente praticamente não usa mais cidofovir, não tem, mas vez por outra, a gente encontra associada a bifosfonato e a fluoroquinolona. Então, paciente com uveite anterior, a gente tem que questionar quais as medicações que eles estão usando ou que eles utilizaram nas últimas semanas. E lembrar que não é tão frequente, mas a gente pode ter uveite anterior como uma síndrome mascarada. Às vezes, como uma doença linfoproliferativa, pode simular um uveite anterior. Algumas etiologias podem ter características bem específicas, como nos casos de herpes, que a gente vai ter a atrofia setorial, na doença de Fuchs, que a gente vai ter aquela heterocromia. No entanto, até metade dos casos, a gente vira o paciente de cabeça para baixo, faz aquela boa anamnese, aquele bom exame, faz os exames laboratoriais e continua sem ter um diagnóstico específico para aquela uveite. No entanto, acompanhando o paciente, às vezes a gente consegue diagnosticar. É aquela velha história, que o uveite não é foto, o uveite é filme. Então, você precisa de ter o acompanhamento do paciente e muitas vezes você diz o que é que ele tem durante essa evolução. Outro fator que complica para as uveites anteriores é que frequentemente os sintomas são inespecíficos. Esses primeiros sintomas aqui, uma conjuntivite pode dar dor, hiperemia, fotofobia e lacrimejamento. Então, eu não consigo afirmar que um paciente tem uma uveite anterior sem fazer um exame na lâmpada de Fenda, sem ver a reação de câmara anterior. Aí que limita um pouquinho a telemedicina para a gente. Então, eu preciso de fazer um exame armado daquele paciente para verificar se existe ou não uma reação de câmara anterior ou uma celularidade. Diminuição da acuidade visual, outras alterações da função visual, elas são mais frequentes nas uveites intermediárias e também nas uveites posteriores e difusas. Às vezes você tem um paciente com uma baita reação de câmara anterior e mesmo assim ainda tem a visão de 20/20. Ponto-chave. Você precisa de ter uma anamnese muito cuidadosa. Então a gente precisa de ver como que é o histórico dessa doença, tentar caracterizar essa uveite em relação ao curso, se ela é aguda, se ela é recorrente, se ela é crônica, ver se tem outras características associadas na sintomatologia que me faz pensar em doenças específicas.
A gente faz aquela revisão dos órgãos e sistemas, né? Eu costumo dizer que eu faço um interrogatório sintomatológico dirigido. Então, o paciente chega para mim, eu não vou já de cara começar a fazer absolutamente todas aquelas perguntas do interrogatório sintomatológico. Eu faço aquelas perguntas mais iniciais, faço o exame do paciente e depois eu faço aquelas perguntas mais direcionadas que podem me guiar para aquilo que eu vi. Então, eu examino e depois eu volto a fazer pergunta para os pacientes. Tem gente que faz diferente, que prefere usar aquele questionário que você já faz toda a revisão de sistemas e já tem ali desde o início. Eu considero mais produtivo para mim, claro, fazer algumas perguntas básicas, mas fazer o exame e depois fazer mais perguntas novamente. E, claro, a gente vai verificar os antecedentes pessoais, sociais e familiares do paciente. Isso vai ser para qualquer uveíte. Eu vou já fazer uma interrupção, chefinho, porque eu acho extremamente importante isso tudo que você falou, principalmente para os residentes. Às vezes o pessoal chega para discutir um caso e aí eu fico, tá, e quantos episódios já teve? Qual foi o espaçamento entre os episódios? Porque o tipo de como essa uveíte evoluiu, né, como é que foi essa duração, o curso disso tudo aí, muda na minha cabeça o que é que eu estou pensando, né? E, inclusive, pensar no tratamento. Então, eu acho que é uma dica aí extremamente importante, que todo mundo tem que ter isso em mente. Porque quem vai discutir com um uveólogo, ele vai lhe perguntar tudo isso, que ele precisa para poder entender o curso da doença, né? Sem dúvida, Cécia. A gente tem que saber, claro, se é unilateral, bilateral, se são os dois olhos, se começou simultâneo, se foi primeiro um olho, depois o outro. Se por acaso tem uma crise num olho, esse olho fica bom, depois a outra crise é no outro. A gente precisa de saber tudo isso. E o uveólogo, ele tem os padrões, né? Então, a gente tem o que é uveíte crônica, aguda, recorrente. O residente, o generalista, não precisa de saber exatamente. Aguda é aquela com menos de 3 meses de duração. A recorrente é aquela que fica sem tratamento e passa 3 meses de intervalo sem ter nenhuma crise. Crônica, maior de 3 meses. Então, para quem não faz uveíte no dia a dia, claro, não precisa de ter aquilo padronizado, aquela coisa tão rígida. Mas a gente tem que ter uma noção, sim, para poder investigar e tratar esse paciente. Então, a gente passa para o exame, né? Isso daqui é mais para os residentes, tá? Os papas aí da fundação já sabem muito bem, muito mais do que eu, tudo isso. A hiperemia conjuntival da uveíte anterior não é aquela hiperemia difusa que a gente vê na conjuntivite. Ela é uma hiperemia que ela é ao redor da córnea, aquela pericerática, a injeção ciliar. Mais. Ponto-chave, que a Cecília vai perguntar também, como que é o precipitado cerático. Isso daí faz a gente pensar em etiologia. Se o precipitado cerático parece aquela gota de gordura, é aquele precipitado granulomatoso, me faz pensar em etiologias granulomatosas. Se é só aquela poeirinha que está na face posterior da córnea, ele é um precipitado fino, não granulomatoso. Eu já penso em outras coisas. Isso daí não é rígido. Durante uma evolução de uma doença granulomatosa, vamos supor um paciente com sarcoidose, eu comecei a tratar com corticoide. Aquele precipitado cerático, ele vai evoluindo, pode chegar um momento que ele fica um precipitado fino e ele, depois de um tempo, pode desaparecer. Ou seja, esse precipitado cerático granulomatoso pode acontecer em um momento só da doença, mas se você verifica ele, você vai pensar em doenças granulomatosas, sarcoidose, tuberculose, toxoplasmose, mas não necessariamente somente essas. Por incrível que pareça, doenças não granulomatosas também pode dar PK mais grosseiro. Inclui aí a artrite idiopática juvenil e até mesmo o vírus da herpes. Você pode ter uns PKs mais significantes. Outro ponto importante é a ceratopatia em faixa. Ela não me ajuda em relação à etiologia, no entanto, ela me faz pensar em relação à cronicidade. Se eu tenho um paciente que chega para mim pela primeira vez, o olho tem uma reação de câmara anterior, de uma cruz, está calmo, mas se eu vejo que tem aquela faixa inicial na região nasal e região temporal, mesmo que seja pequena, eu sei que aquele processo não está acontecendo há algumas semanas. Aquilo ali já faz um bom tempo, já tem pelo menos alguns meses. E claro, se você vai deixando a inflamação crônica acontecer, você
começa a ter o acometimento, pegando também a região central, pode até baixar a visão por causa da diminuição da transparência de meios. Eu vou ter palavra. Lembrar que nem toda ceratopatia em faixa é uveíte. Você pode ter em outros processos crônicos oculares, incluindo outras doenças metabólicas que têm alteração do metabolismo do cálcio. Esse vídeo é um vídeo do Leandro Pimentel, que é um excelente especialista de retina e de catarata, aí de Recife também. A reação de câmara anterior é essencial para a gente. Não sei se vocês conseguem ver a célulazinha circulando aí. É por ela que a gente vai dizer o tanto que o olho está inflamado e quando eu começar o meu tratamento, eu vou saber se o tratamento está respondendo ou não. Então, eu vou verificar aquelas células que estão circulando no humor aquoso e eu vou verificar também o flare, que quando eu tenho a inflamação, os vasos ficam incompetentes, aí você tem uma transsudação de proteínas para o humor aquoso. E ele primeiro modifica um pouquinho a coloração, ele deixa de ser transparente para ficar um pouquinho mais acastanhado, e se eu tenho uma inflamação muito grave, começa a diminuir a transparência do humor aquoso, começa a formar aquelas membranas de fibrina. Qual que é o jeito melhor e o jeito padronizado, o jeito ideal de fazer essa avaliação da reação de câmara anterior? Coloca a lâmpada de fenda no aumento máximo que ela permitir, a intensidade da luz também no máximo. O feixe, a gente faz um pincel de 1 por 1 milímetro, e a gente examina numa sala escura o feixe de luz que fica aqui entre a córnea e a face anterior do cristalino, ou então até da íris. Então, esse seria o jeito padronizado da gente avaliar. Esse feixe está um pouquinho maior do que esse 1 milímetro. Se eu tenho uma reação muito exuberante, aquelas células vão se depositar na parte inferior da câmara anterior e costuma formar esse nível horizontal, então é o hipópio, e aqui é um paciente também com a membrana de fibrina na borda pupilar. Claro, essas inflamações podem fazer eu ter sinecas posteriores, também pode ter sineca anterior. A íris eu vou verificar se ela tem sinais de atrofia, se tivesse essa atrofia setorial, se é uma atrofia difusa. Vou verificar também se tem nódulos de íris. A gente chama esses nódulos que estão peripupilares de nódulos de Kepp, e esses que estão no corpo da íris de nódulos de Busacca. Não tem uma grande significância em relação a pensar em causas para isso. Ambos geralmente estão associados com doenças granulomatosas e costumam também diminuir com o tratamento. E claro, tanto associado com a inflamação quanto ao nosso tratamento com corticóide, a gente pode ter evolução para catarata.